Você acreditaria se eu dissesse que um pai vendeu os próprios filhos para sobreviver? Essa é a história real de 5 irmãos que lutaram contra o impossível para escapar de um destino cruel. Uma jornada de dor, coragem e superação que você precisa conhecer. Assista agora e descubra até onde vai o poder da união. Eu me chamo Lúcia. E minha história é marcada por cicatrizes que o tempo jamais conseguiu apagar. Tinha apenas 9 anos quando minha vida mudou para sempre. Minha mãe, que era o nosso porto seguro, adoeceu de repente. Cada dia que passava, ela parecia mais frágil. E nós, seus 5 filhos, tentávamos cuidar dela como podíamos. No entanto, nada foi suficiente. Lembro-me do dia em que ela partiu. Um dia cinza e frio. Como se o mundo soubesse que havia perdido uma alma bondosa. Nós choramos, abraçados, tentando encontrar consolo uns nos outros. Mas o vazio que ela deixou era imenso. Depois do funeral, nosso pai mudou. Ele já não era o homem carinhoso que conhecíamos. A dor o consumiu de uma forma que ele não conseguiu suportar. E nós nos tornamos um peso para ele. Sua ausência de amor e seu olhar distante eram quase tão dolorosos quanto a perda de nossa mãe. Ele começou a beber. E a casa, antes cheia de risos e carinho, tornou-se um lugar frio e insuportável. Nosso mundo parecia ruir a cada dia. E nós, crianças, não sabíamos como lidar com isso. Sentíamos que estávamos à deriva, presos em uma tempestade emocional sem fim. As brigas começaram a ficar frequentes. Ele gritava conosco por motivos banais, descontando sua frustração. Eu, sendo a mais nova, muitas vezes me escondia debaixo da cama, tentando escapar do caos que nossa casa havia se tornado. O tempo passava, mas as coisas só pioravam. A cada dia, sentíamos mais falta da presença amorosa de nossa mãe. Não tínhamos ideia de que o pior ainda estava por vir. Foi numa manhã silenciosa que ele nos chamou para a sala. Seus olhos estavam vermelhos. E sua voz, que já não tinha ternura, soou dura e definitiva. Vocês vão para uma fazenda. Vai ser melhor assim. Ele disse, como se estivesse falando de objetos e não de seus próprios filhos. Nós não entendemos de imediato. Como ele podia nos entregar assim? Como ele podia nos vender? Fomos colocados em um carro velho. 5 irmãos abraçados, chorando em silêncio. O medo nos paralisava. E a dor de sermos traídos por aquele que deveria nos proteger era insuportável. Quando chegamos à fazenda, tudo parecia saído de um pesadelo. O homem que nos recebeu tinha um olhar cruel e um sorriso que gelava a alma. Ele nos examinou como se fôssemos mercadorias, comentando sobre nossa força e idade. Éramos agora propriedade dele, obrigados a trabalhar na lavoura, sob um sol escaldante, comendo pouco e dormindo em um barraco sujo. As condições eram desumanas. O barraco onde dormíamos era apertado e fedia a mofo. Dividíamos um colchão velho. E as noites eram interrompidas pelo som de ratos e insetos. Durante o dia, trabalhávamos sem descanso. Não havia espaço para brincadeiras ou sonhos. Apenas trabalho e mais trabalho. Sentíamos falta da nossa casa, mesmo com todas as brigas. Era difícil acreditar que nossa vida tinha chegado a esse ponto. Eu tinha apenas 9 anos. Mas era obrigada a realizar tarefas que exigiam muito mais do que minhas forças infantis podiam suportar. Meus irmãos mais velhos tentavam me proteger, fazendo mais do que podiam para aliviar meu fardo. Mas todos nós sofríamos igualmente. As mãos rachadas, os calos nos pés e o corpo dolorido se tornaram nossa nova realidade. Cada dia parecia uma eternidade. O fazendeiro não tinha piedade.
Qualquer erro era punido com palavras duras ou, em alguns casos, com castigos físicos. Lembro-me de uma vez em que deixei cair uma cesta de frutas. Ele gritou comigo. E, mesmo sendo apenas uma criança, fui forçada a refazer o trabalho sob o olhar vigilante dele. Eu sentia saudades da minha mãe. E me perguntava se ela sabia o que estava acontecendo conosco. Se ela nos via do céu. Devia estar chorando tanto quanto nós. Naquela fazenda, a esperança parecia um luxo inalcançável. As noites eram especialmente difíceis. Deitados no escuro, ouvíamos o choro de um ou outro irmão. Joaquim, o mais velho, tentava nos confortar. Mas até ele, que era nossa fortaleza, tinha seus momentos de fraqueza. Eu me agarrava às poucas lembranças felizes que tinha de nossa antiga vida, tentando encontrar força para suportar mais um dia. Era como se estivéssemos vivendo um pesadelo sem fim. Apesar de todo o sofrimento, havia algo que nos mantinha vivos, nosso amor de irmãos. Nós nos protegíamos como podíamos. Dividíamos o pouco que tínhamos. E encontrávamos consolo nos abraços uns dos outros. Meu irmão mais velho, Joaquim, era como um pai para nós. Ele fazia planos para o futuro. E nos prometia que um dia sairíamos dali. Mesmo que sua voz estivesse cheia de incerteza, era nela que encontrávamos um fio de esperança. Uma noite, enquanto descansávamos após um dia exaustivo, ele nos contou sobre seu plano de fuga. Nós vamos sair daqui. Eu prometo a vocês, ele disse. Seu olhar determinado nos dava força. Mesmo que a realidade tentasse nos convencer do contrário. Começamos a juntar o pouco que podíamos. Migalhas de comida, pedaços de pano, qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Joaquim também nos ensinava a sermos discretos. Não podíamos chamar atenção, nem dar motivos para o fazendeiro desconfiar. Ele desenhava mapas no chão de terra, mostrando-nos a direção que deveríamos seguir. Suas palavras nos enchiam de esperança, mesmo que a tarefa parecesse impossível. Não tínhamos muito a perder. E isso nos dava coragem. O dia da fuga chegou, como um misto de medo e esperança. Saímos durante a noite, com o coração batendo acelerado, e os olhos atentos a qualquer movimento. Cada passo parecia um risco enorme. Mas a vontade de sermos livres era maior do que o medo. Joaquim liderava o caminho, segurando minha mão com firmeza, enquanto meus outros irmãos seguiam logo atrás. Chegamos a um rio que precisávamos atravessar. A correnteza era forte. Mas nós nos ajudamos mutuamente, determinados a não desistir. Quando finalmente alcançamos o outro lado, senti um misto de alívio e temor. Estávamos longe o suficiente? Seríamos encontrados? Essas perguntas ecoavam em minha mente, enquanto continuávamos nossa jornada. Passamos dias escondidos na floresta, caminhando apenas à noite. A fome nos atormentava, mas o medo de sermos capturados era ainda maior. Finalmente, avistamos uma estrada e seguimos por ela, esperando encontrar alguém que pudesse nos ajudar. Foi um risco, mas era nossa única opção. Quando vimos as luzes de uma pequena vila, soubemos que estávamos perto de algo que poderia mudar nossas vidas. Finalmente, após dias caminhando e sobrevivendo com o pouco que tínhamos, encontramos uma pequena vila. As pessoas nos olharam com curiosidade e pena ao mesmo tempo. Uma senhora chamada Dona Maria nos acolheu. Ela nos deu comida, roupas limpas e, mais importante, uma nova chance de recomeçar. Dona Maria, que vivia sozinha em uma casa modesta, nos ofereceu abrigo, até que pudéssemos nos organizar. Sua generosidade era como um bálsamo para nossas almas feridas. E pela primeira vez em muito tempo, sentimos o calor do carinho e da solidariedade. Nos primeiros dias, enfrentamos o desafio de nos adaptar a uma nova rotina. Estávamos acostumados ao trabalho forçado e às condições desumanas da fazenda.
E foi difícil entender que agora podíamos trabalhar em troca de algo justo e honesto. Joaquim começou ajudando nos campos de cultivo da vila, enquanto meus irmãos mais velhos faziam pequenos serviços para os moradores, como consertar cercas e carregar mercadorias. Eu, sendo a mais nova, ajudava Dona Maria em casa, aprendendo tarefas simples como varrer o chão e cuidar das galinhas. Ela me tratava como uma neta, algo que eu jamais havia experimentado. A nova vida não era isenta de dificuldades. O dinheiro que ganhávamos era pouco. E às vezes tínhamos que economizar ao máximo para garantir o essencial. Sentíamos saudades de nossa mãe, especialmente nas noites mais difíceis, quando o frio e o cansaço nos faziam recordar os momentos de amor e aconchego que ela nos proporcionava. No entanto, as dificuldades eram agora acompanhadas por uma sensação de esperança. Sabíamos que, trabalhando juntos e apoiando-nos mutuamente, poderíamos superar qualquer obstáculo. Aos poucos, fomos conquistando o respeito e a amizade dos moradores. Joaquim, com sua determinação e espírito trabalhador, tornou-se uma figura querida na vila. Ele não só cuidava de nós, como também se esforçava para ajudar os outros, retribuindo a generosidade que havíamos recebido. Dona Maria, por sua vez, era como um anjo guardião, nos ensinando valores como humildade, gratidão e perseverança. Cada conselho que ela nos dava era recebido como uma lição preciosa que carregamos para sempre. Um momento marcante foi quando Joaquim conseguiu alugar um pequeno pedaço de terra para cultivarmos nossas próprias plantações. A primeira colheita foi simbólica, mas significou muito para nós. Foi a prova de que, apesar de tudo, podíamos recomeçar e construir uma nova história. Ver aquele pequeno campo de verduras crescendo sob o sol foi como um lembrete de que, mesmo em meio às maiores adversidades, a vida sempre encontra uma maneira de florescer. Essa nova fase foi um divisor de águas para nós. Embora nunca pudéssemos apagar as cicatrizes do passado, aprendemos a transformá-las em força e motivação para seguir em frente. Cada dia era uma oportunidade de construir um futuro melhor. E mesmo sendo apenas crianças na época, entendíamos o valor da liberdade, da dignidade e do amor que nos unia como irmãos. Nunca esqueci a força que ele nos deu. Nossa mãe não estava mais ali, mas eu sentia que ela finalmente podia descansar em paz, sabendo que seus filhos estavam juntos e livres. A vila tornou-se nosso lar. Dona Maria tornou-se como uma avó para nós, oferecendo não apenas abrigo, mas também amor e orientação. Estudamos, aprendemos e nos tornamos pessoas resilientes, marcadas pelo passado, mas não definidas por ele. A memória da fazenda ainda assombra meus sonhos. Mas agora sei que a força do amor de irmãos pode superar qualquer obstáculo. Com muita luta e sacrifício. Hoje o anjo da Dona Maria não está mais entre nós. Somos fazendeiros, todos estão casados e constituirão famílias. Eu por opção não casei. Mas vivemos em harmonia e felizes graças a Deus.